Perfeito. Mas antes do Ed falar de alguma falsas profecias, você falou aí do véu. Está aqui o véu. Renan, abre o véu e mostra o véu. Irmãos, quando eu estudava a CCB, eu sempre achei que o véu era um presente que as mulheres da CCB ganhavam. Afinal de contas, elas são obrigadas a usar o véu. Mas não, o véu é comprado. E tem véu lá de 40, 50 reais, até véu de 1.200, 1.500 reais. Esse véu é o que é barato, esse aqui? Não, esse é caro por causa da renda. Esse é caro? Esse é caro por causa da renda. É gripeiro que eles falam lá. A renda aqui é muito grande. Esse vale quanto? Ah, não faço ideia, pastor. Dá o microfone para ele lá, ele tá... Não faço ideia. Ó, esse véu aqui, as mulheres são eu obrigadas... sempre sentei do lado dos irmãos, então... Aqui, ó, abre aí, ó. Esse véu aqui, veja, esse véu, ele é imprescindível para as mulheres falar com Deus. Então é como que se esse véu fosse uma conexão entre Deus e as mulheres. Só um detalhe aqui, que isso que o senhor está segurando, para os irmãos da CCB, isso é algo santo. Então, qualquer algo que o senhor fizer que pode pejorativo, talvez deixar cair, pisar, ou até como desprezar isso. Pode perguntar para qualquer irmã, como desprezar um véu? Então, eles vão falar que possivelmente queimar, jogar no lixo, isso seria um insulto. Então, qualquer coisa que o senhor fizer pode ser um insulto para eles. Sim, não só o véu, mas... Eles ficaram bravos, porque teve uma vez que eu estava no programa da Bandeirantes, e o pessoal estava me entrevistando, e aí eu pus o véu na cabeça, eles ficaram bravos. E eu me lembro que um promotor de justiça da CCB me ligou, dizendo que ele ia me processar. Aí eu falei, tá, sobre qual acusação que o senhor vai me processar? Ele falou assim, por vilipendiar objeto de culto. Aí eu falei, pode processar. Achei ótimo. Ele falou, por quê? Então o senhor vai assumir que o véu é um objeto de culto. Então o senhor é um idólatra, falei para ele. Pode processar, isso foi em 2007. Eu só ouvi o telefone assim, tu. Até hoje o processo não chegou. Não, o processo não chegou. Mas o que o Renan comentou... Não é possível que ele vai fazer isso. Meu Deus do céu. Mas o que o Renan comentou é de fato uma... Faz isso não. Isso é um objeto de culto como Aparecida Eu é vou fazer melhor, eu vou pôr no Rodrigo, que assim eu vou explicar. Que eu preciso explicar. Porque o véu na Bíblia... Não. O véu na Bíblia... Nós tínhamos que ter trazido uma irmã aqui. O véu na Bíblia não é esse aqui, o véu da Bíblia. O véu da Bíblia é o hijab muçulmano. Porque, segura aqui, eu vou ter que pôr, já que o Rodrigo não quer pôr. A minha mulher falou assim para mim, pelo amor de Deus, não coloque o véu hoje. Só para contrariar ela, né? Não vai ter jeito. Aqui, ó. Aqui, vamos lá. Põe perto aqui. Aqui, presta atenção. Esse jeito aqui está errado. Não era assim que o véu da Bíblia era usado. O véu da Bíblia é assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo aqui? Estou colocando para você ver. Esse é o véu da Bíblia. Essa ideia de cobrir a cabeça só em forma de V não é o véu da Bíblia. Não, isso precisa ser dito. O hijab muçulmano é o véu da Bíblia. Então, se as irmãs da congregação cristã querem usar um véu que é o da Bíblia, tem que ser o hijab. Tá certo? Pastor, só fazer um comentário também, que não há problema em usar o véu. O problema é colocar isso como objeto de culto. Não, o problema é falar que se a mulher não tiver isso na cabeça, Deus não ouve ela. Exato. E você que está me assistindo, se você pegar 1 Coríntios 11, onde fala do véu, lá vai falar assim, Deus é o cabeça de Cristo. Veja que está falando de autoridade. O homem é o cabeça da mulher. Então veja, o véu, ele coloca a mulher debaixo da autoridade do homem. É como se fosse hoje uma aliança. Quando você olha para a mão de um homem casado, ele tem uma aliança. Então o véu, cobrindo o rosto da mulher, e o rosto, inclusive a frente do rosto, não só a cabeça, a ideia era que aquela mulher era daquele homem, ou daquela família, porque só o pai e a mãe poderia ver o rosto da mulher. Então isso tem um contexto histórico.
Tá certo? E nós não temos isso em todas as igrejas neotestamentárias. Por isso que está em 1 Coríntios 11:16, nem nós, nem a igreja de Deus temos tal costume. Qual o costume? De discutir. Discutir por causa do quê? De véu. Por quê? Porque não se usava véu em todas as igrejas. É uma Pastor. questão cultural e antropológica. Pastor, e nós temos Sociológica. nós temos uma outra problemática do véu. Como o Renan comentou anteriormente, o véu na congregação, por ser um objeto santo, nas orações, eles passam, as irmãs chegam a passar o véu uma na outra lá para Deus libertar, para Deus curar. Quer dizer que o véu liberta. Liberta. Eu Lá fui dentro, liberto agora. Ele está na oração lá, irmã, vem aqui que eu vou passar, porque o cabelo, o véu, é tudo objeto de santidade, Irmão, que liberta. eu quero que você, espectador, entenda Daí uma vai. coisa. É repugnante essa veolatria. Repugnante isso. Outra coisa, eu confesso para os irmãos que eu fiquei escandalizado quando eu fiquei sabendo que existe uma indústria de véu na CCB e que há véu que custa quase R$1.500. Isso é uma vergonha. Se eu fosse o presidente da CCB, proibia, botava padrão, já que vai usar um véu, padrão, é o de R$40, todo mundo. Porque isso é uma vergonha. Veolatria. Vocês cometem os mesmos pecados que cometem os católicos com as suas imagens de escultura. O mesmo pecado. O pastor, Tá ligado, né? vale ressaltar que eles dizem que o irmão Luiz Franciscon foi quem fundou a CCB, mas na verdade não foi. E a esposa Estatutariamente, não. Isso, não. Mas a esposa do irmão Luiz Franciscon nunca usou um véu. Inclusive, repita, atenção, mulheres da CCB que estão nos assistindo. A esposa de Luiz Franciscon nunca usou véu, inclusive ela usava chapéu, né? ela usava o chapéu, e isso era costume lá na igreja dos Estados Unidos. Inclusive, quando ela veio para o Brasil com o irmão Luiz Franciscon, ela entrou de chapéu na igreja, aí as irmãs viram ela de chapéu, pediu para ela tirar o chapéu e entregaram um véu para ela usar. E ela ficou muito triste com isso, porque a ideia não é o véu na cabeça. Né? Vamos falar de onde você tirou essa informação? Está aqui o livro, a biografia de Luiz Franciscon. Eu ganhei 2 de presente do meu amigo Itamar Coutinho Bueno, dei um para o Rodrigo. Eu li 1/3 do livro, o Rodrigo tem mais tempo que eu, leu o livro inteiro, já catalogou o livro, né? E este livro aqui conta essa história. Então o que nós vemos? A CCB que está aí hoje, nem o Luiz Franciscon congregaria nela. Inclusive, fala aí, Rodrigo, do que chamou o Luiz Franciscon a CCB em 1959? Escute isso. Do que ele chamou a congregação? Ele mandou uma carta chamando a congregação de uma seita e uma ditadura. Veja, irmãos, você que é da CCB, me escuta. Em 1959, está aqui documentado, Luiz Franciscon, o cara que começou o trabalho no Brasil, chamou a congregação cristã no Brasil de seita e uma ditadura. Isso que nós temos aí hoje, segundo Luiz Franciscon, é uma seita e uma ditadura. E isso os membros da CCB têm que saber. É por isso que os críticos falam, é por isso que estamos falando. Tá certo? E problema não é usar o véu. Tem problema usar o véu? As freiras católicas usam véu. As católicas da Polônia usam véu. O problema não é usar véu. O problema é colocar isso aqui como o caminho, a verdade e a vida para falar com Deus. Isso aqui não é nada, além de um pano e caro ainda, que as mulheres são escravizadas. É igual a muçulmana com a burca. Uma vergonha, um ultraje, esse tipo de coisa. Devia ser proibido esse tipo de coisa. Tá certo? Eu tive que falar, porque me perdoa, eu fico irado quando essa história do véu vem na minha cabeça. Isso é de fato, pastor, porque assim, vai precisar orar para alguém. Se a irmã não tem um véu na bolsa, ele não ora. Não ora, tem que sair correndo, pegar pano pela casa, encontrar pano, seja pano de prato, alguma coisa, mas tem que colocar alguma coisa na cabeça. Meu Deus do céu. Isso causa um trauma, porque assim, como é que eu vou falar com Deus? Só se tiver o véu. Eu tenho também um testemunho sobre isso, referente à minha mãe.
A minha mãe é da congregação, faz muitos anos também, e ela foi acometida do câncer. E todo mundo sabe, quando faz o tratamento, o cabelo cai e ela ficou careca. E lá eles falam o seguinte, que como não pode usar o véu 24 horas, então que o cabelo comprido está dado no lugar do véu. Então, por isso, nesse momento, se ela está num ônibus, se ela está, sei lá, num trabalho e precisa falar com Deus, o cabelo está substituindo o véu. Aí eu falei para minha mãe assim, então, se só quando o cabelo ou o véu que você pode falar com Deus, agora que você está careca, você perdeu o contato com Deus, então? Então, assim, é uma coisa absurda que eles colocam esse intermediário, né? Colocam um intermediário entre Deus e os homens e tira Jesus completamente. Por que o cabelo é dado em lugar do véu? Porque na Bíblia é uma questão cultural. Então vamos supor, quando as mulheres iam lavar roupas, elas não tinham como pôr véu na cabeça para não molhar. Mas vamos supor que passasse um cavaleiro lá na borda do rio. Elas conseguiriam tampar o seu rosto com o véu, com o cabelo. É neste aspecto. Porque é uma questão antropológica e sociológica. Não tem nada a ver com a comunhão da mulher com Deus. Imagine as mulheres africanas, o norte da África já era cristão no 1º século. Lembra o etíope que encontra o Filipe lá em Atos 8 e volta com o evangelho para a África? Gente, no 2º século, todo o norte da África já era cristão. As mulheres africanas não têm cabelo. Elas têm o cabelo delas é afro. Então o que acontece? O cabelo, eu esqueci o termo, hair, que fala, como é que chama? Eu não sei o termo, mas então é um cabelo enrolado. As mulheres não têm cabelo liso. Logo, esse tipo de coisa não faz sentido, esse tipo de idolatria e doutrina dentro de um contexto mais abrangente do cristianismo. Né? Isso é uma falta eu me sinto realmente indignado com isso. Aí o irmãozinho escreveu assim: pastor, põe o véu, quem sabe o senhor fica mais calmo. Vou fazer um comentário. Ô, pastor, tem uma outra, tem um comentário muito importante aqui. Segura aí, Tá. que ele vai fazer um comentário. Não, só primeiro. fazer um comentário, porque assim, tudo vai de acordo com a falta de Cristo. Né? Aonde falta Cristo, a gente tem que complementar com alguma coisa, né? Nosso buraco. Então, quando a igreja não supre com Cristo, o que a gente segura? Aonde a gente segura? Então, é no véu, é no recitativo, é na Bíblia que você não pode dobrar, não podia rasurar a Bíblia, escrever alguma coisa nela. Quer dizer, não podia... bibliolatria. Então, mudar a liturgia também é um problema. Você não pode fazer nada dentro do... Então, tudo vira sagrado. Tudo é sagrado, menos o próprio coração. Esse é o problema. Esse é o grande problema. E para você que está nos assistindo, o culto da igreja primitiva não tinha musicalidade, porque eles estavam rompendo com o judaísmo, que é extremamente musical, e a musicalidade vai começar no século VI, com os cantos gregorianos dentro da igreja. Então a igreja viveu por séculos sem musicalidade. E o culto da igreja primitiva, gente, não tem nada a ver com o culto nosso hoje, nem da igreja católica, nem da CCB. O culto era, o povo reunia, lia uma carta apostólica, cada um contava os seus problemas, dobrava o joelho, orava, depois levantava e ia para casa. Esse era o culto. Não tinha nada a ver com esse culto que a gente tem hoje. Nada contra o culto de hoje também. O que eu estou dizendo é que sacralizar uma coisa que nunca foi sacra, né? Olha o que a igreja católica fez do culto. Fez uma idolatria do culto. Então a CCB faz algo semelhante. E outra coisa, eu sei que tem gente brava comigo porque eu estou pregando contra o véu, mas eu tenho pregações de anciões da CCB pregando contra a idolatria. Ora, a mesma indignação que o ancião da CCB sente por causa de um santo de barro, de pedra, de gesso, que não tem condições de fazer nem nada, nem um milagre por ninguém, é a minha indignação para com o véu. Isso aqui, gente, é um objeto de idolatria. E quem confia nisso aqui para falar com Deus, não vai para o céu, vai para outro lugar. O Abner Bueno, irmão, eu acho que inclusive o irmão do Renan, ele escreveu aqui assim, eu achei muito pertinente. Eu dormia de calça, porque se Jesus voltasse, eu iria para o céu. Se estivesse de bermuda, eu ia para o inferno. Foi assim que eu aprendi. Quer dizer que se você estiver tomando banho, então vai para o inferno. Vai. Se Deus te pega pelado... É desse jeito. Isso é piada, né? Não, é sério. Não, isso é piada. Não, você tá de brincadeira comigo. Caiu o copo. Não. A gente jogava bola na rua de calça. Na escola, ia brincar de calça.
Não podia usar a bermuda. Quem queria ter uma intimidade assim mais forte com Deus assim, Santidade. uma santidade assim, dormia até de terno. Estou Tinha me que dormir de santificando. Não, vocês estão de brincadeira comigo. né? Sério, muito Verdade, sério, muito sério. sério. Você já Muitos dormiu de relatos, terno? muitos mesmo. Alguém aqui já dormiu de terno? Não. Mas de calça dormia de calça. Até hoje, Eu ia na casa da minha mãe, até hoje, eu quero dizer para você que a doutrina aqui, você pode dormir até pelado, não tem problema não. Perdão, espectador, mas eu até falei para eles tomar cuidado com essas comédias, mas é sério que até hoje você tem isso na cabeça. Mas quando vai Tá, tudo bem. Nada contra quem quer dormir de calça. Não, mas você vê, né, o que é uma heresia, né? Como ela escraviza, como ela deixa a pessoa presa numa realidade que não é teológica. Porque quando você estuda antropologia... Tem um livro, para quem está nos assistindo, quem quiser o PDF eu tenho também, é um livro muito antigo, mas ainda tem sebos para comprar. Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, da editora Vida. Leia esse livro, porque ao ler este livro, que vai ser um livro paralelo à Bíblia Sagrada, no sentido cultural e sociológico, você vai entender a cultura, e aí você vai compreender que essa questão vestimental ou de vestuário não tem nada a ver com santidade, tá certo?